Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja do Nazareno Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Hoje vamos meditar num texto da Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler junto? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, vai nos dizer o seguinte: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, como um bom judeu, ele sabia muito bem o que era um sacrifício. Afinal de contas, toda a sua tradição judaica, todo o seu conhecimento do livro da lei, do Pentateuco, todo o seu conhecimento no templo, como um estudante da teologia daquele tempo. Então ele sabia que o sacrifício vinculava em um sacerdote que pegava os animais e os matava e os oferecia a Deus pelo perdão do pecado. Mas quando Paulo escreve aos romanos, ele não está falando a judeus. Ele está falando a um povo distante, com hábitos inteiramente diferentes, muitos deles, na maioria, de fato, gentios, que tinha se convertido não ao judaísmo, mas ao cristianismo, e qual eles não tinham este hábito de sacrificar animais, até porque Cristo foi o sacrifício final. Então, por que Paulo escreve a eles que eles deveriam apresentar os corpos deles como sacrifício vivo? Bem, o que nós sabemos é que os romanos, eles tinham práticas de intensa, vamos dizer assim, mistura de religião e divertimento. Isso por quê? Porque as religiões romanas, todas elas estavam vinculadas aos deuses a qual muitos deles copiaram das nações gentílicas, ou mesmo das criadas, já que o imperador, até o imperador às vezes se declarava um rei. Mas havia muita coisa que era algo terrível naquele lugar, nos cultos havia prostituição, e fora o divertimento de poder ir para os, vamos dizer assim, nos lugares onde se colocavam em praça públicas, homens, mulheres, gladiadores, nos coliseus, e ali então estava o divertimento romano. Então quando Paulo chega para eles, fala que eles deveriam oferecer o sacrifício, o seu corpo como sacrifício vivo e santo, a primeira coisa que Paulo estava dizendo para eles que Deus preferia a obediência ao sacrifício judaico, mas preferiam viver santo ao sacrifício romano. O outro ponto, claramente, que ele vai nos mostrar isso, é quando ele fala para eles que eles não deveriam se conformar com aquele tempo, ou não deveria viver moldado pela estrutura ou pelos padrões a qual o mundo romano tinha estabelecido. Como nós falamos, o padrão do mundo romano não estava no conhecimento, mas sim na diversão, e em meio a tudo isso, a destruição e a degradação do próprio homem. Então, quando Paulo começa a ensinar isso para aquelas pessoas, falando isso para eles, falando que eles deveriam se dispor a não praticar nada daquelas coisas, porque
vivendo daquela maneira, aos padrões da maneira, não adiantava nenhum sacrifício a qual eles viessem a fazer para tentar atrair a Deus, e que sim, o sacrifício real que eles tinham que fazer era renunciar todas aquelas coisas, fazendo dos seus próprios corpos um sacrifício vivo e santo ao Senhor. E que eles deveriam mudar toda a sua estrutura de pensar, de caminhar, de vestir, de falar, para que nisso aí, mudando esses padrões para um padrão de santidade, para um padrão de amor, para um padrão de graça, para um padrão a qual estava sendo estabelecido no cristianismo, aonde abandonava a prática do pecado, aonde eles se tornavam o Cristo vivo no meio deles, aonde eles poderiam mostrar a graça soberana de Deus, que os resgatou da escravidão dos pecados e os trouxe de fato para uma luz. Paulo completa dizendo para eles: porque assim conhecereis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos trazer um pouco disso nos dias de hoje para as nossas vidas. Afinal de contas, nós vivemos um mundo de padrões muito contrário ao padrão do cristianismo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas fazem coisas e que essas coisas são apresentadas como algo bom e que na realidade são destruições. São pessoas que trazem práticas no seu dia a dia, a qual desagrada a Deus em tudo que elas fazem, mas por uma tal moral, por uma tal ideia de simplesmente estar de bom senso ou de respeito, isso, aquilo, outro. Então nós vemos essas pessoas na degradação, naquilo que muitas pessoas nos dias de hoje têm chamado de politicamente correto. Então vão seguindo o fluxo deste mundo. Ninguém mais quer ser antiquado diante dessas coisas, ninguém mais quer acreditar numa verdade absoluta. Então quando o Senhor fala isso para a gente precisa trazer uma ideia. É só sacrificando o meu próprio eu e não vivendo nos padrões deste mundo que eu sou plenamente recompensado ao conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. E essa boa, perfeita vontade de Deus para a minha vida não está simplesmente naquilo que me satisfaz externamente, mas principalmente naquilo que me satisfaz internamente. Não é aquilo que mostra o meu exterior, mas faz evidências no meu interior. É fazer com que a luz que há no meu interior possa sobressair para que tenhamos a vida eterna. Então que Deus te abençoe, porque você também, eu também, nós também somos chamados nos dias de hoje a sacrificar tudo que há em nós, apresentando a Deus os nossos corpos como sacrifícios vivos, como uma forma de um culto racional para conhecermos a boa e perfeita vontade de Deus. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Deus te abençoe, irmãos. Até amanhã, assim como Deus nos permitir. Fica com Deus e amanhã nos vemos em nome de Jesus.